São 7 horas e mais 29 minutos, estamos de volta aqui no Bom Dia Maranhão. Nesta quarta-feira, aqui no estúdio, eu converso agora com o deputado estadual Duarte Júnior, do PCdoB, que protocolou seu primeiro projeto de lei que trata da humanização dos serviços bancários. Esse é um dos assuntos da nossa entrevista. Entrevista essa que continua daqui a pouco numa live no Facebook, assim que terminar o nosso Bom Dia Maranhão. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os consumidores e consumidoras que estão nos acompanhando. Bom, os dados chamam a atenção porque o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, eles apresentam dados que os bancos são realmente as instituições mais demandadas em ações, em processos de relações de consumo, né? O senhor teve uma experiência, inclusive, recente no PROCON e viu isso de perto. Nós mostramos ainda há pouco em Imperatriz uma situação relacionada específica à questão do pagamento dos boletos. Então, assim, a legislação, a primeira pergunta que eu lhe faço é, a legislação brasileira já não contemplaria, digamos assim, esses abusos praticados por essas instituições? Olha, Adalberto, de fato existem outras legislações, só que no Estado existem pelo menos 7 legislações que tratam sobre o serviço bancário, inclusive leis municipais. O objetivo dessa nova legislação, que é uma contribuição não só da equipe técnica, equipe de fiscalização do PROCON Maranhão, a equipe essa que eu fiz parte durante pouco mais de 3 anos, como também contribuição do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, a quem aqui eu agradeço a contribuição do amigo, defensor e professor Jean Carlos Nunes. Essa legislação ela visa tornar o serviço mais eficiente, tornando a legislação uma forma mais eficaz de aplicar sanções para desestimular os bancos a descumprirem direitos. Uma das mudanças é um aumento no valor das multas. Os bancos lucram bilhões e é necessário que nós tenhamos multas que preencham o seu caráter punitivo, coercitivo e pedagógico. Além disso, é uma demanda antiga da classe dos advogados estabelecer um tempo mínimo para atendimento, para emissão dos alvarás. Infelizmente, hoje, não existe um tempo mínimo regulamentando essa prestação desse serviço, como também não existe tempo mínimo para atendimento nos caixas negociais, ou seja, a lei que existe hoje estabelece um tempo de até 30 minutos para pagamento de contas, nos guichês para pagamento de títulos, mas não estabelece tempo para o atendimento naqueles caixas negociais, como, por exemplo, para abertura de conta. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é uma grande diferença, além da sanção, além do tempo, é estabelecer acessibilidade e segurança às instituições, como, por exemplo, a instalação de portas giratórias em todas as instituições, coisa que não tem, em especial no interior do Estado. A dificuldade é muito grande, principalmente no interior, para o cumprimento dessa legislação, mas aí a gente tem um outro aspecto do projeto, e é contemplado aqui, pelo que eu vi, que é o atendimento aos consumidores, né? Em especial aquela demora, quer dizer, assim que a lei foi aprovada, as pessoas já imaginavam, bom, o tempo que eu vou passar numa agência bancária agora vai realmente diminuir. Na prática tem sido assim, Duarte? Olha, na prática houve uma melhoria considerável, mas essa melhoria não está de acordo com o que a lei prevê. Um outro ponto também que essa legislação traz, que já vem sendo regulamentado por força de uma resolução e agora nós vamos estabelecer por força de uma lei estadual, é a recusa do boleto bancário. Infelizmente, instituições financeiras têm se recusado a receber títulos, a receber boletos, como, por exemplo, pagamento de títulos acima de R$2.000, pagamento de títulos do Detran, e isso gera um grande desconforto ao consumidor. O consumidor acaba tendo que sair das instituições financeiras, tendo que ir para uma lotérica, o que gera uma insegurança e, claro, vai de encontro os princípios das relações de consumo. E com base na Constituição, com base nas resoluções do Banco Central, nós vamos estabelecer nessa legislação uma melhoria no serviço. Essa legislação trata também de questões como, por exemplo, os contratos que são assinados entre os clientes e essas instituições financeiras. Eu vejo dificuldade, por exemplo, muito grande em relação aos aposentados, né? Em relação aos trabalhadores rurais, por exemplo. O banco deveria, com clareza, deixar claro, inclusive, o que é cobrado de alguns serviços pelo próprio banco. Isso nem sempre acontece. Na verdade, esse ponto já é contemplado por outras legislações, dentre as quais o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal. O que precisa ser feito é intensificar as fiscalizações, algo que o PROCON Maranhão já tem realizado. O PROCON eram 5 unidades, hoje são 52 unidades e tem trabalhado por meio das redes sociais, por meio dos canais de comunicação, a informação, o empoderamento do consumidor para que ele possa conhecer e exigir os seus direitos. Tem um outro projeto seu sobre a questão do corte de água, de energia, sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado. E aí eu lhe pergunto, na casa já existiam 2 projetos semelhantes a esse, né? Qual é o diferencial dessa proposta apresentada agora? Excelente pergunta, Adalberto, pois me permite esclarecer esse ponto que é de extrema importância, que vai garantir uma melhoria na qualidade
qualidade de vida a todos os consumidores maranhenses. De fato, outros 2 deputados estaduais protocolaram projetos semelhantes a esse em outros anos. O último foi em 2017. Mas, à época, esses projetos tinham vício de constitucionalidade, pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal era outro. Eu, ao lado da minha equipe, que sempre estamos atentos aos julgados do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, nós percebemos que no dia 19 de dezembro de 2018, o STF mudou o seu posicionamento, fazendo com que essa legislação pudesse ser elaborada pelo Poder Legislativo Estadual, ou seja, passa a Assembleia Legislativa ter o poder de legislar sobre essa matéria com base no fundamento que está no artigo 24, inciso 5 e inciso 8 da Constituição. Ou seja, essa legislação que nós propomos na semana passada vai garantir ao consumidor que a SEMAR, a CAEMA, a BRK, a SAAI, ou seja, as concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, não possam mais realizar o corte desse serviço essencial, fundamental, às vésperas dos feriados, finais de semana. Isso é muito importante, porque o que nós percebemos na prática, experiência que eu tive como presidente do PROCON, recebemos muitas reclamações, é que a velocidade para realizar o corte não é mesmo para reativar o serviço. Muitos consumidores passam finais de semana sem esse serviço e é por isso que essa legislação é fundamental. Duarte, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Esses projetos vão ser apresentados na casa. Esse primeiro já foi protocolado, né? Ambos já foram protocolados e estão sendo encaminhados para a CCJ. Obrigado pela entrevista. A gente conversa, continua esse papo daqui a pouquinho nas redes sociais, tá bom? Com certeza. Obrigado, bom dia a todos e bom trabalho. Daqui a pouco, portanto, siga a gente nas nossas plataformas digitais. Vamos continuar esse papo falando sobre o direito do consumidor, sobre esses projetos importantes que já foram protocolados, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Daqui a pouco, inclusive, com a sua participação. São 7h36. Olá, muito bom saber que você está com a gente aqui nas nossas plataformas digitais. A gente terminou ainda há pouco na televisão o Bom Dia Maranhão e a gente continua agora aqui nessa live aqui no Facebook. Obrigado por você, pela credibilidade que você empresta ao Sistema Difusora de Comunicação, também aqui nas nossas plataformas digitais. O assunto de hoje a gente vai falar sobre direito do consumidor. Há um projeto apresentado na Assembleia Legislativa que trata dessas relações de consumo, em especial com as instituições financeiras. A gente vai falar sobre o assunto com o autor do projeto, deputado estadual Duarte Júnior, do PCdoB, que durante muito tempo, inclusive, ele é um especialista nessa área e trabalhou aqui no Estado também, você sabe, no PROCON, em especial aqui do Maranhão. Duarte, prazer continuar esse papo com você aqui nas nossas plataformas digitais. Prazer meu, Adalberto, prazer estar com vocês, com todos os consumidores e consumidoras, agora pelas redes sociais, e estar informando, empoderando. Costumo afirmar que o consumidor, ele bem informado, ele se torna um cidadão respeitado. E ao tempo que eu agradeço por estar aqui, eu parabenizo porque o papel dos veículos de comunicação são fundamentais no sentido de empoderar o cidadão para que ele possa conhecer e exigir cada vez mais os seus direitos. Bom, e você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, provavelmente ou você ou alguém da sua família já passou por algum tipo de problema, né? Aqueles problemas lamentáveis relacionados ao atendimento, à demora, enfim, a recusa do banco receber, por exemplo, um boleto. Há um projeto, eu disse ainda há pouco, lá na Assembleia Legislativa, Duarte, é o primeiro projeto, inclusive, seu, claro, coerente com a sua história de vida, com a sua trajetória, não é? Que trata dessas relações. Outros projetos já foram apresentados também nessa direção, não é? Mas e existe uma legislação, claro, no âmbito municipal, estadual e federal, que essas legislações tratam desse assunto. Por que essa legislação existe, essa que já está hoje em vigor, mas de fato ela, na prática, não é cumprida por essas instituições, Duarte? Olha, infelizmente, essas legislações já existentes, elas contribuíram muito, mas não o suficiente para melhorar a qualidade do serviço como o consumidor precisa. O que falta, então? Falta aumentar o poder de fogo dos órgãos de fiscalização. Falta aumentar o valor das multas, porque os bancos são empresas, algumas privadas, outras sociedade de economia mista, mas são empresas que lucram bilhões. Quando eu falo lucrar bilhões, não é empatar, o lucro já é de bilhões a cada 2, 3 meses. E, infelizmente, eles não investem na melhoria da qualidade desse serviço. E o valor das multas aplicadas não preenche o caráter punitivo, coercitivo e pedagógico. Multa, quando é aplicada, ela tem que desestimular o infrator. Ela tem que fazer com que o infrator ele sinta na pele e pense 2 vezes antes de errar novamente com o consumidor. Essa legislação ela aumenta o valor da multa, aumenta o valor da pena aplicada às instituições financeiras, como também estabelece tempo mínimo para atendimento em locais, em atendimentos que hoje não tem regulamentação. Exemplo,
tempo para atendimento nos caixas negociais. Hoje, só existe tempo para atendimento nos caixas onde você vai pagar títulos, Perfeito. onde você vai fazer aquele atendimento para pagamento de boletos. Mas nos caixas negociais não há tempo para atendimento e nessa lei nós estamos regulamentando, estabelecendo um período, um tempo máximo para atendimento. Assim como para emissão de alvará. Hoje, os advogados ou o consumidor, o cidadão que vai levantar um alvará judicial, ele é obrigado a levantar esse alvará tão somente na comarca a qual ele ganhou a ação. Está errado. O consumidor, o advogado, tem o direito de levantar esse alvará em qualquer instituição financeira e estabelecemos um prazo também de até 20 minutos para a realização desse atendimento, para a realização da emissão desse alvará, porque o alvará é muito simples. Para quem não sabe, é como se fosse um título, é como se fosse um cheque. Você apresenta, faz o reconhecimento, carimba e efetua o pagamento, efetua o depósito. Um outro ponto também que eu gostaria de frisar é impedir a recusa de boleto bancário. Hoje, as instituições financeiras, Adalberto, infelizmente, elas proíbem, ou melhor, elas se recusam a efetuar pagamentos de boletos com valor superior a R$2.000, boletos do Detran, e isso gera um grande desconforto, uma insegurança ao consumidor, que acaba tendo que ir para a lotérica que não tem a segurança adequada como uma instituição financeira. E há um amparo legal por parte dessas instituições para essa recusa, Duarte? Não existe qualquer tipo de fundamentação. Existe uma alegação que eles levantam. Eles alegam que o consumidor precisaria abrir uma conta por uma questão de segurança. E isso de acordo com a lei federal. O Código de Defesa do Consumidor, que já existe, todo mundo conhece, de acordo com o artigo 39, inciso 1, é uma venda casada. Condicionar a aquisição de determinado produto ou serviço à contratação de determinado outro produto ou serviço é venda casada. Então, essa prática é abusiva, só que não existe uma lei específica e pormenorizada sobre essa matéria. Nós estamos apresentando com base não apenas na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, como também nas resoluções do Banco Central. O Código também estabelece que o banco precisa ter uma relação transparente com os clientes. E aí está na lei. Eles são obrigados, por exemplo, a colocar em local de grande visibilidade lá o valor que é cobrado por determinadas taxas, determinados serviços, mas a gente percebe que, para além disso, alguns bancos até já percebi isso em local visível, mas existem aqueles contratos, é muito comum, inclusive, a gente dizer, não, lá nas entrelinhas, ou então aquelas letras pequenininhas, o pessoal que está assistindo a gente agora aí nas plataformas digitais, imagina os aposentados, a dificuldade que tem às vezes para conseguir acessar, ler aquele detalhamento. Esse projeto que você protocolou na Assembleia Legislativa trata também dessa questão? Com certeza, o consumidor ele é vulnerável, ou seja, ele não tem um conhecimento técnico, jurídico, econômico que uma instituição financeira tem e seus profissionais possuem. Isso está amparado no princípio constitucional da boa-fé, que está elencado no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, o dever de lealdade, informação, transparência. O consumidor, com base no próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 3, deve ter informação clara, precisa e inequívoca. Por isso que é fundamental empoderar os órgãos de fiscalização para que fiscalizações continuem sendo realizadas e os órgãos conseguem ter esse empoderamento quando legislações melhores, mais eficientes são apresentadas. Um outro tema, uma outra demanda da sociedade se dá, claro, pelo atendimento inclusivo, né? Essa é uma realidade, a inclusão é um valor, inclusive, da sociedade, não é? Nesse projeto, de que forma, na prática, essas pessoas vão ser melhor atendidas? O que está projetado, está previsto aí? Uma das causas que nós estamos defendendo, além do direito do consumidor, de maneira geral, é o direito da pessoa com deficiência. Nós estamos estabelecendo nesse projeto de lei que as agências elas possuam acessibilidade e que tenham poltronas que possam sinalizar aquele assento prioritário. Já existem outras legislações que sinalizam direitos nesse sentido, mas nada é incontroverso. Por que eu estou relatando isso, Adalberto? Porque quando nós estávamos no PROCON, quando eu estava como presidente do PROCON, alguns bancos tinham a pouca nobreza de contestar as nossas ações, alegando que não existia uma lei que exigisse essa prática deles. Apesar de haver princípios, eles alegavam que não existia uma lei. Então, agora não vai ter desculpa. Nós vamos ter, além dos princípios que já existem, nós vamos ter uma lei específica pormenorizada para garantir a acessibilidade, a garantir a instalação de bebedouros, garantir a instalação de banheiros acessíveis aos consumidores e mais, garantir também segurança com a instalação de portas giratórias. Você pode se perguntar, Duarte, no banco aqui que eu frequento já tem uma porta giratória, mas infelizmente no interior do estado, lá em Corurupu, lá em Presidente Dutra, lá em Pedreiras, não tem porta giratória, o que gera uma grande insegurança aos consumidores. Duarte, a gente já passou por essa situação, quer dizer, quem está acompanhando a gente também provavelmente passou por isso, aqueles terminais de autoatendimento no final de semana, né? Muitas vezes 10 terminais, dos 10,
apenas 5 estão funcionando e 2 estão disponíveis para fazer saque, enfim, qualquer outra atividade relacionada a isso. Essa questão pode mudar também? Pode, porque está havendo uma atualização, uma espécie, entre aspas, de melhoria, de modernização do serviço bancário, quando ele passa a colocar o leitor digital nos caixas automáticos. Você, Adalberto, os consumidores que estão nos acompanhando já devem ter percebido isso. Só que tem aquele trabalhador rural, tem aquela pessoa que tem mais idosa, que está com as suas digitais já desgastadas. Ele não vai conseguir ter a leitura da sua digital no caixa automático. Isso vai gerar a ele um prejuízo na prestação desse serviço. Nessa legislação, nós, ao tempo em que estabelecemos uma quantidade mínima de caixas automáticos em funcionamento, nós pedimos que pelo menos um desses caixas não seja com leitor digital, que tenha alternativa analógica, podemos dizer assim, via senha, para que o consumidor não tenha prejuízo nesse atendimento. Bom, a gente está encerrando, nosso tempo já está se esgotando aqui na nossa plataforma digital, no caso do Facebook. Eu queria que você falasse sobre essa questão do projeto que trata da questão do corte de água, de energia, nas sextas, sábados, domingos, enfim. Porque a gente fica pensando numa questão lógica, né, de justiça, de equilíbrio. Se há uma velocidade, uma celeridade para que haja um rompimento do serviço por conta do não pagamento, por exemplo, numa sexta-feira, por que na sexta-feira ainda à noite ou no sábado, dia seguinte, o consumidor disser, olha, não, já que foi constatada essa situação, eu me proponho a pagar de imediato. Sim. Inclusive, pago até a taxa, se for o caso de religação. Mas aí, muitas das vezes, as empresas informam, no final de semana, esse serviço não está disponível. Quer dizer, pelo bom senso, não precisa nem ser um operador da lei como você, sim, Duarte, mas não dá para perceber que há um desequilíbrio aí? Total desequilíbrio, mesmo porque nós estamos falando, Alberto, de um serviço essencial. Não é um serviço qualquer, é o fornecimento de energia elétrica, é o fornecimento de água, esgoto. Passar um dia sem esse serviço prejudica o consumidor, prejudica a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana, que está lá elencado no artigo 1º da Constituição Federal. Por essa razão, apresentamos essa lei para proibir a suspensão, para proibir o corte no fornecimento de energia elétrica, água e esgoto aos consumidores durante as vésperas de feriado e finais de semana, porque a velocidade para realizar o corte não é a mesma para reativar o serviço. Eu já recebi muitas reclamações quando estava no PROCON de consumidores lamentando, Duarte, cortaram a minha conta, de fato eu não tinha pago, agora eu paguei, só que só vieram religar na segunda-feira à tarde, ou seja, olha o desconforto para esse consumidor. É algo grave, é algo que realmente nós devemos nos preocupar. E por isso, nessa legislação, nós estabelecemos uma sanção que vai fazer com que essas empresas sejam desestimuladas a cometer esse erro. A sanção é que, a partir do momento que realizar o corte nesse período, aquela conta será isenta ao consumidor, ou seja, o consumidor que passar por essa abusividade, ele terá aquela conta abonada. Assim, sentindo no bolso, as concessionárias vão passar a respeitar o consumidor. Deputado estadual Duarte Júnior, obrigado pela presença aqui com a gente, aqui participando desse bate-papo, falando sobre o direito do consumidor, enfim, uma experiência larga que você tem nessa área. E bom trabalho lá na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço muito pela oportunidade que vocês estão me dando de poder compartilhar aqui e prestar contas com a população. Obrigado. É isso por hoje, a gente se vê na sexta-feira aqui também nas nossas plataformas digitais. Um ótimo dia para você, a gente se encontra.